Irmãos, eu queria ler com os irmãos Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 24. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmão, quando você lê esse versículo 24 de Colossenses capítulo 1, você às vezes não acha que tem algo estranho na fala de Paulo? Você não julga que tem algo estranho aí? Quando ele diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos. Você conhece alguém que tem prazer em sofrimento? Conhece alguém? Pois é, eu estou te apresentando um aqui agora. Paulo era alguém que sabia o que os sofrimentos providenciados pelo Senhor produziam na vida e no ministério dele. Irmão, quando o Espírito Santo te leva para dentro de algumas experiências que te faz sofrer, o Espírito Santo vai aumentar a sua capacidade espiritual. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Eu falei que os dons ele não nos custa nada. Os dons é algo que lhe é dado pelo Senhor. Como o próprio nome já diz, é um dom, é doado pelo Senhor. Mas o ministério ele não é doado. O ministério ele é produzido. E o ministério, para ser produzido, ele só pode ser produzido no calor dos sofrimentos. Por isso que Paulo está dizendo, agora me regozijo nos meus sofrimentos e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, não era por qualquer razão, perceba, mas a favor do seu corpo, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus a mim confiada. Paulo sabia, você sabe que o Novo Testamento, ele é praticamente todo escrito por Paulo. A grande maior parte do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Paulo, ele conseguiu, embora ele não era um dos 12 apóstolos, Paulo não está na fileira dos 12 apóstolos, Paulo conseguiu ir muito mais longe do que os outros. Paulo conseguiu ver mais alto que Pedro. Paulo conseguiu ser muito mais profundo do que todos eles. Porque Paulo descobriu a chave para que ele pudesse penetrar as profundezas da divindade. Paulo sabia que quanto mais profundo a cruz operasse na vida dele, mais profundo ele seria em vida, mais profundo ele seria no conhecimento de Deus, mais profundas seriam as revelações. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Você já notou que Pedro, o apóstolo Pedro, era um exímio evangelista? Você nunca vai ler nenhum texto da Bíblia dizendo que Paulo pregou o evangelho, que 5.000 almas caíram de joelho diante do Senhor. Não é assim? Mas quando você ler a epístola de Pedro, Pedro diz assim, o nosso irmão Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam para a própria destruição dele. Paulo era tão profundo na revelação que ele tinha do evangelho, que o próprio Pedro tinha dificuldade em entender algumas coisas que Paulo escrevia. Mas, irmão, o mais maravilhoso do corpo de Cristo é que no corpo de Cristo existem vários dons diferentes. Cada membro no corpo de Cristo ele tem uma função, ele tem uma responsabilidade. Pedro tinha uma função e uma responsabilidade que era diferente da de Paulo. Pedro era um evangelista. É maravilhoso quando a gente lê aqueles 2 textos em que Pedro evangeliza e
quase 3.000 almas vinham a Cristo de uma só vez. E depois quase 5.000 almas vinham ao mesmo tempo. Quando você lê as epístolas de Pedro, você percebe que Pedro ele fala coisas muito ricas. Pedro fala coisas muito maravilhosas sobre o conhecimento de Deus, sobre ser co-participante da natureza divina. Pedro fala coisas muito ricas. Mas você percebe que Pedro ele não consegue ter a revelação do mistério de Deus com a mesma profundidade que o apóstolo Paulo. Irmão, Paulo foi o apóstolo que viu a verdade de que nós estamos em Cristo, dentro de Cristo. É isso que é ensinado nas suas epístolas. Paulo teve a revelação de que agora judeus e gentios fazem parte de um mesmo corpo, coisas que não foram reveladas aos santos da antiga geração, da antiga dispensação, mas que segundo ele agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, que nós agora fazemos parte de um mesmo corpo que os gentios. Irmão, na igreja, o corpo de Cristo, não existe rico, não existe pobre, não existe negro, não existe branco, não existe intelectual e ignorante. Na igreja, Cristo é tudo em todos. Foi isso o que Paulo viu na sua revelação. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Em Cristo não há distinções, não há grego, não há bárbara, não cita, nada. Quando Deus olha para a igreja, o que Deus vê é Cristo em todos. Essa é a revelação de Paulo no mistério do Novo Testamento. Então assim, irmão, cada um de nós tem uma responsabilidade no corpo de Cristo. Cada um de nós tem um dom espiritual, pelo menos um dom espiritual. À medida que você permite que o Espírito Santo opere a cruz no seu interior, esse dom que você tem, ele vai aumentando de capacidade, ele vai crescendo em capacidade, até que você chegue à estatura da medida, da maturidade, que você se torne um ministro do Evangelho. O ministério significa que a sua capacidade espiritual, ela aumenta consideravelmente. Se você é um cristão, um novo convertido, você tem um dom de evangelizar. Você se converteu, aí você foi lá, pregou o evangelho para sua mãe se converteu. Você foi lá, pregou o evangelho para o seu pai, ele se converteu também. Evangelizou seus irmãos se converteram também. Aí você começou a evangelizar os vizinhos de um em um, e eles foram se convertendo. E aí você começa a se consagrar. No processo da consagração, você vai encontrar uma série de problemas. O Espírito Santo permite que uma série de dificuldades, de lutas, de tribulações sobrevenham sobre sua vida. À medida que você vai sobrevivendo a essas provações, a maturidade vai sendo operada, gerada, produzida no seu interior. E no fim de alguns anos, aquilo que você tinha, que era apenas um dom de ganhar um aqui, outro ali, outro lá, agora se torna um poderoso ministério. Irmão, isso é o que explica o fato de você passar tanta luta. Você já ouviu aquelas histórias de pessoas dizer assim, poxa, quando eu era ímpio, a minha vida era muito mais tranquila, mas depois que eu me converti, me sobreveio tantos problemas, tantas lutas. Por que, Jesus? Né? No mundo tem até aquele provérbio que o pessoal diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. O pessoal fala assim, né? Quanto mais você se consagra ao Senhor, mais o Espírito Santo permite que algumas circunstâncias lhe sobrevenham para operar em você o processo de morte da sua velha natureza e o do crescimento da vida e da maturidade no seu interior. Por isso que o apóstolo Paulo diz isso aqui, irmão. Agora me regozijo dos meus sofrimentos. Irmão, eu acho que se algum psiquiatra que não conhece o Senhor lesse aqui o texto, Paulo dizer isso, ele dizia que esse homem está louco. Está doido. Um sujeito dizer que se regozija nos seus sofrimentos. Irmão, quando a gente começa a caminhar com o Senhor e começa a aprender com o Senhor, a gente descobre que a dinâmica de trabalho de Deus ela é totalmente inversa à dinâmica humana. Você se lembra que no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo ele conta uma história. Ele diz que conhece um homem em Cristo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E esse homem foi levado até o paraíso, ao terceiro céu, e foi levado até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aí ele diz assim, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Roguei 3 vezes ao Senhor para que o afastasse de mim, e ele me disse,
a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele termina dizendo assim: de boa vontade, pois, tenho prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Irmão, o que foi que Paulo descobriu com essa experiência? Paulo descobriu que quando nós temos problemas, temos fraquezas, e nós tentamos resolver os problemas das nossas fraquezas com os nossos próprios recursos naturais humanos, nós continuaremos nos debatendo. Mas quando nós nos humilhamos aos pés do Senhor, apresentamos a Ele a nossa fraqueza, o que Deus faz? Ele manifesta o seu poder para substituir as nossas fraquezas. Por isso que Paulo agora tem prazer nas suas fraquezas. Eu conheço uma irmã, ela contou uma história uma vez, de que ela estava em casa cuidando da mãe dela. A mãe dela é uma senhora bem idosa. E ela disse que um dia a mãe dela começou a ter um AVC na frente dela. Você caiu no chão se estribuchando, tendo um acidente vascular cerebral na frente dela. Irmão, ela disse que entrou em desespero, ela disse que correu para o banheiro, se jogou no chão de joelhos e disse: Deus, eu não tenho a menor condição de lidar com essa situação. Senhor, eu não tenho condições de lidar com essa situação. Irmão, ela disse que quando ela se levantou dos joelhos dela, já não era mais ela que estava levantando, era o Senhor. Irmão, essa irmã, talvez sem saber, ela aplicou o mesmo princípio que Paulo fala aqui em 2 Coríntios. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Irmão, tudo aquilo que você não é capaz de fazer, tudo aquilo que você não é capaz de lidar, tudo aquilo que é a sua fraqueza, seja qual for, necessidade, angústia, perseguição, e você não tem condições de lidar com isso, aí é hora de você se humilhar. Quando nós nos humilhamos e apresentamos a Deus a nossa fraqueza, Deus manifesta em nós o seu poder. Por isso que Paulo está dizendo: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder se manifesta na fraqueza. É isso que ele está dizendo. Você já notou como foi que o Senhor Jesus venceu o império das trevas? Onde foi que ele venceu? No trono? Onde foi que Jesus venceu? Jesus venceu na cruz, irmão. Quando o diabo tentou matar o Senhor Jesus, ele não sabia, o diabo não sabia que era dando um tiro no Senhor que ele seria destruído. Você se lembra de um texto que tem em 1 Coríntios que Paulo diz assim: a sabedoria deste século que o mundo não conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Vocês já repararam que Paulo diz isso? Como assim? Como é que se explica isso? Se os poderosos desta época tivessem conhecido a sabedoria do Senhor, jamais teriam conhecido o Senhor da glória? Se o diabo soubesse que era crucificando o Filho de Deus, que o império das trevas seria destruído, ele jamais teria crucificado o Senhor da glória. A Bíblia diz que na cruz o Senhor triunfou sobre principados e potestades e os dispôs publicamente ao desprezo na cruz. Não foi no trono, irmão. O Senhor venceu o império das trevas na cruz, não foi no trono. Irmão, eu e você só podemos nos tornar vencedores na cruz. O trono será o resultado da nossa maneira de viver hoje. Se nós quisermos ser os vencedores de Apocalipse 2 e 3, nós precisamos hoje aprender a tomar a nossa cruz. Nós precisamos aprender a tomar a nossa cruz, irmão, dia a dia. Irmão, você se lembra que o Senhor Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Se lembra que o Senhor falou isso? Você sabe o que quer dizer isso? Os vencedores, eles são sempre a minoria, são sempre a menor parte. Você se lembra que quando a nação de Israel estava exilada em Babilônia, aqueles 70 anos, e Nabucodonosor mandou construir uma estátua, lembram disso? E ele disse que no toque do pífaro, de sei lá o que, de todos aqueles instrumentos, que não se dobrasse diante daquela estátua, o que iria acontecer com ele? Ele seria lançado numa fornalha ardente, não foi assim? Aí a gente se lembra que toda a nação de Israel estava lá, exilada em Babilônia. Você se lembra quantos
não se dobraram diante da estátua? 3. E os outros fizeram o quê? O que é que os outros fizeram? Se dobraram. A grande maioria se dobrou diante da estátua. Aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles representam os vencedores de Apocalipse 2 e 3. Os vencedores são sempre a minoria. Você se lembra quando Israel, nesse mesmo período, estava lá em Babilônia, exilado em Babilônia? Deus levantou um homem chamado Ciro, está no livro de Esdras, no capítulo 1. Ele era um imperador do mundo. Ele era o imperador, ele era o rei da Pérsia. Tá? A história conta que, a Bíblia não registra isso, mas a história conta que quando Ciro, rei da Pérsia, entrou em Babilônia, ele encontrou Daniel com os rolos do livro de Isaías na mão. Os rolos do livro de Isaías tinham sido escritos 200 anos antes de Ciro nascer. 200 anos. E tinha uma profecia sobre Ciro, em que o Senhor chamava Ciro de meu servo e o meu libertador. Quando Ciro entrou em Babilônia, Daniel falou para Ciro: nós estávamos lhe esperando. Aí Ciro olhou para ele e não entendeu. Como assim? Nós estávamos lhe esperando. Aí Daniel abriu os rolos do livro de Isaías e mostrou para ele a profecia a respeito dele, de que ele seria o libertador da nação de Israel. Então Ciro ficou embasbacado com aquilo, porque aquele livro tinha sido escrito 200 anos antes dele nascer. Aí quando Ciro aí, no início do livro de Esdras, ele diz assim, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós seja o seu Deus com ele, que suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Dos 2 milhões de judeus que desceram para o exílio em Babilônia, quantos ouviram a voz de Deus pela boca de Ciro para voltar para edificar a casa de Deus? Alguém sabe quantos? Na verdade, a gente fala 50, mas ali tem 7 mil escravos, quase 8 mil escravos. Foram 42 mil. Dos 2 milhões de judeus que desceram, somente 42 mil voltaram para a edificação da casa de Deus. A minoria, irmão. Isso é menos de 5% do povo. Você sabe o que representa esses 42 mil? Os vencedores de Apocalipse 2 e 3. Irmão, nós precisamos hoje viver uma vida cristã de tal maneira que nós estejamos entre a minoria dos vencedores. Nós precisamos viver essa vida, irmão. Nós precisamos viver uma vida de tal modo consagrada ao Senhor, que nós sejamos capazes de morrer todos os dias. Você já viu em Romanos capítulo 8 que Paulo diz assim, que por amor ao Senhor nós somos entregues à morte o dia todo, somos levados como ovelhas para o matadouro. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmão? Paulo está dizendo que o Senhor providencia situações diárias para nós morrermos todos os dias. Irmão, você sabe quem é o maior interessado em que você seja um vencedor? Sabe quem é? É o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Os vencedores são aqueles que vão esmagar a serpente debaixo dos seus pés. Porque o Senhor Jesus já esmagou a cabeça da serpente. E os vencedores são aqueles que estão esmagando o resto da serpente debaixo dos seus pés. E a maneira de nós esmagarmos o resto da serpente hoje é nós nos consagrando ao Senhor, irmão. Nós precisamos aprender a nos consagrar ao Senhor. Precisamos aprender a experimentar o quebrantamento. Irmão, você já se perguntou por que daquelas 10 virgens, as outras 5 virgens, chamadas virgens nécias, elas não entram com o Senhor para as bodas? Por que elas não entram para as bodas? Por que elas não entram para as bodas, virgens nécias? É interessante quando você lê o capítulo 25 de Mateus, nos textos originais, que na nossa versão em português, diz que quando o noivo se manifestou, a nossa versão em português, ela diz que as virgens estavam apercebidas, mas o texto original diz que elas estavam prontas. Irmão, você sabe se quando Jesus se manifestar você vai estar pronto? Será que nós seríamos capazes de responder? Só existe uma maneira de saber se vamos estar prontos ou não.
O segredo está em como as virgens prudentes viveram. Como foi que elas viveram? As virgens prudentes viveram uma vida cheia do Espírito Santo. Essa era a maneira delas de viver. Uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é o que capacitou elas a estarem prontas quando o Senhor Jesus voltou. Irmão, como que é a vida de uma pessoa que anda no Espírito? O que é que ela produz? De acordo lá com Gálatas capítulo 5. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Não é assim? Longanimidade, mansidão, domínio próprio. Paulo diz, contra essas coisas não há lei. O que torna aquelas mulheres vencedoras é o fato delas viverem no Espírito, irmão. No início desse capítulo 5, Paulo ele fala das obras da carne. Ele começa a dizer quais são as obras da carne. Mas ele diz assim, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. A única maneira de nós sermos vencedores é através de dois elementos: o Espírito Santo e a operação da cruz diária em nossa vida. É a única maneira, irmão, de nós sermos vencedores. Irmão, não tem método, não tem artifício. O irmão Ni, ele dizia assim, o Espírito Santo te levará à cruz e a cruz te levará para o Espírito. Esses dois elementos vão nos tornar cristãos vencedores, irmão. Nós precisamos nos consagrar de tal maneira a sermos cheios do Espírito Santo. Quando as circunstâncias difíceis e as provações nos sobrevierem, sabe o que nós vamos fazer? Se estivermos no Espírito, vamos tomar nossa cruz. Vamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir após o Senhor. Irmão, infelizmente o cristianismo, essas coisas não são faladas mais no cristianismo. Aquilo que o irmão Carlos está falando. Hoje o Brasil hoje tem 50 milhões de evangélicos. Esse país deveria estar começando a se tornar um país diferente, né? A gente pensa, poxa, mas se o povo de Deus, a Bíblia diz assim, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse país deveria estar diferente. Mas o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho das Escrituras. É um outro evangelho. É um evangelho estranho. As pessoas se tornam cristãos, mas não se tornam parecidas com Cristo. Elas caminham anos e anos manifestando as mesmas coisas que ela manifestava na sua velha maneira de viver. Com o nosso velho Adão em plena atividade. Por isso que, infelizmente, o cristianismo no Brasil tem se tornado um cristianismo derrotado, caído. Mas, irmão, nós precisamos viver para estar entre o remanescente, a minoria. Irmão, quando você lê o livro de Gênesis e você lê a história de Noé, quantos entraram com Noé para a arca? Na arca, 8 pessoas. Quem representa aqueles 8? Os vencedores de Apocalipse 2 e 3. Aquilo ali, irmão, não fala só de salvação, aquilo fala de vida vitoriosa. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que todos os descendentes de Sete viveram naqueles dias. Os descendentes de Sete. Era a chamada descendência piedosa de Sete. Quem é que é Sete? Sete é aquele que nasceu para ocupar o lugar de quem? De Abel. Abel não foi morto por Caim? Ali representa duas linhagens. A linhagem de Sete representa a linhagem dos crentes e a linhagem de Caim representa a linhagem dos ímpios. Os dois são filhos de Adão. Nós não somos cristãos, mas também não somos descendentes de Adãos. O ímpio que está lá fora no mundo, ele não é ímpio, mas ele também não é filho de Adão, assim como nós. A diferença é essa. Só que toda a descendência de Sete, ela foi contemporânea ali a Noé. E nenhum deles está dentro da arca junto com Noé e sua família. Isso está dizendo para nós que, infelizmente, a grande maioria não será de vencedores. Infelizmente. Irmão, quando você olha para o cristianismo hoje, as coisas que você vê e ouve entristece, irmão. Entristece nossa alma. Entristece. Eu conheço histórias que eu não tenho coragem de contar de um púlpito. Eu conheço histórias que eu não tenho coragem de contar de um púlpito. No meio do cristianismo, no meio da igreja.
Então, irmão, nós precisamos estar entre os vencedores de Apocalipse 2 e 3. Nós precisamos estar entre a minoria, o remanescente. Nós precisamos, irmão. Isso significa dizer que nós temos que pagar o preço e renunciar. É muito interessante quando a gente lê Mateus capítulo 25, quando as virgens nércias e as prudentes ressuscitam, que as virgens nércias dizem assim: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aí as virgens prudentes respondem assim com uma exclamação: não! Para que não falte a nós e a vós outra, e diante aos que vendem, comprai-o. O que significa aí comprar? E de pagar o preço. Vai pagar o preço para ser cheio do Espírito Santo? Irmão, como que a gente paga o preço para ser cheio do Espírito Santo? Negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo após o Senhor. Só que quando aquelas mulheres resolveram pagar o preço, já era muito tarde, irmão. Já era muito tarde. Irmão, é aquilo que eu falei no início da minha fala. O tempo é uma coisa que nós não recuperamos. Se nós desperdiçarmos o nosso tempo agora, com as bobagens deste mundo, com os chupa-almas, como o irmão falou aqui, se a gente desperdiçar o nosso tempo com esses chupa-almas, na hora nós vamos querer tempo para viver o que não vivemos, e será muito tarde, irmãos. Nós precisamos nos consagrar agora. Irmão, o mundo só piora, o mundo não melhora. Perceba que o mundo não melhora. O mundo de hoje, ele é pior do que o mundo de 10 ou 20 anos atrás. O mundo de 20 anos atrás, ele é pior do que o mundo de 50 anos atrás. Perceba que à medida que os anos vão passando, a iniquidade vai acontecendo o que com ela? Ela vai se multiplicando. Ela não vai se somando, não, irmão. Ela vai se multiplicando. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o que é que vai acontecer? O amor se esfriará de quase todos. Irmão, aquele amor ali não é amor de ímpio não, viu, irmão? Aquela palavra ali é para crente. Quando a Bíblia diz que o amor se esfriará de quase todos, está falando de crente. Você se lembra que quando a gente lê Apocalipse 2 e 3, que o Senhor manda aquela carta para a igreja de Éfeso, o Senhor repreende Éfeso por uma razão. Você lembra qual é? Tenho contudo contra ti que abandonastes o teu melhor amor. Essa é a palavra no original. Não existe primeiro amor, viu, irmão? Se existisse o primeiro, existiria o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Não existe primeiro amor. A palavra no original é o melhor amor. Aquele amor dedicado, consagrado, fiel. Então, irmãos, a iniquidade ela tem se multiplicado. E não se engane, irmão. Às vezes nós cristãos, muitas vezes, lutamos conosco mesmo para poder ter um momento de dedicação com a palavra, para poder tirar algumas horas de oração, algumas horas de comunhão com o Senhor. À medida que as trevas espirituais vão se tornando mais densas, as coisas vão se tornando mais difíceis para nós. Mesmo que você não esteja diretamente envolvido com o pecado, mas o mundo espiritual, irmão, ele faz uma oposição a nós, e nós sentimos isso claramente na nossa consagração ao Senhor. Então, irmão, nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia. Eu me lembro que há alguns anos eu ouvi um irmão dizer assim: irmão, quando eu leio esse texto de Mateus, que o Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ele diz assim: irmão, eu peço ao Senhor que guarde o meu coração. Irmão, é muito verdadeiro isso que esse irmão disse. Irmão, não pense que a gente pode lutar contra isso. A única coisa que a gente pode fazer é pedir ao Senhor que guarde o nosso coração de se esfriar. Senhor, guarde meu coração, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Irmão, nós não temos recurso em nós mesmos para salvar a nós mesmos. O único que nos pode salvar é o Senhor por sua graça. Por isso nós precisamos nos humilhar. Senhor, guarda o meu coração, Senhor. Guarda o meu coração de se esfriar. Irmão, muitos irmãos, a gente que já caminha há muitos anos, você vê muitas vezes um irmão está ali caminhando bem, de repente ele começa a esfriar, daqui a pouco já não está vindo mais para as reuniões, e começa a se afastar, e vai se afastando aos poucos. Quando pensa que não, aquele irmão some.
ele vai lá para o mundo de uma vez para sempre, de uma vez por todas. É sutil, irmão. É muito sutil e muito perigoso. Irmão, eu costumo, quando eu começo a perder o zelo pelo Senhor, eu começo a me preocupar. Senhor, tem alguma coisa errada com a minha vida, Senhor? Eu começo a me humilhar, Senhor, tenha misericórdia de mim, guarde o meu coração. Sabe por quê, irmão? Se a gente for aceitando a frieza naturalmente, ela vai penetrando, penetrando, penetrando até nos matar. Um irmão disse assim: olha, irmão, o diabo, quando ele quer nos derrotar, ele tenta nos derrotar com doses homeopáticas. O diabo trabalha com homeopatia, irmão. Desculpe, meu irmão. Entenda o que eu quero falar. Ele trabalha com doses homeopáticas. Uma gotinha hoje, uma gotinha amanhã, uma gotinha depois. Sem você sentir. O diabo não traz 5 litros para você beber, não. É uma gotinha hoje, uma gotinha amanhã, uma gotinha depois. Todos os dias. Chega um momento que o coração está tão endurecido, os sentimentos estão tão frios, que aquela pessoa volta para o mundo sem sentir. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Irmão, existe um assunto que é de suprema importância para a nossa caminhada, que é o desenvolvimento da nossa fé, tá? A fé, ela não tem somente a importância para nós quando nós cremos no Senhor, para nos salvar. A fé, ela perpassa toda a nossa jornada cristã. Ela é de suprema importância. Um cristão, para se tornar um vencedor, ele precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua fé durante toda a sua jornada cristã. A gente se lembra que o Senhor diz lá no livro de Josué, no livro de Hebreus fala isso, que eles não entraram na terra por causa de quê? Incredulidade. A fé é um assunto que o Espírito Santo tem total interesse de trabalhar, aperfeiçoar a nossa fé. Só existe uma maneira do Espírito Santo, na verdade não existe somente uma, existem algumas maneiras do Espírito Santo trabalhar na nossa fé, tá? Você se lembra que lá no livro de Mateus, no livro de Romanos, no capítulo 10, Paulo diz assim: olha, irmãos, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Irmão, quando nós examinamos o texto original de Romanos capítulo 10, o termo grego usado ali é rema. Existem 2 termos gregos que definem palavra. É logos e rema, tá? Logos é aquele que aparece ali em João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra grega ali é logos. O logos é a palavra escrita, essa aqui que a gente tem na mão. Tudo isso aqui que a gente tem na mão é o logos de Deus. E o que é o rema? O rema é a palavra viva de Deus. É quando o Espírito Santo sopra a palavra para você. Essa é a palavra que gera fé no seu coração. Todos nós que somos cristãos, um dia ouvimos o rema de Deus. Quando você estava sentado, um dia lhe pregaram o Evangelho. Quando lhe pregaram o Evangelho, falaram de Jesus para você, e você creu no Senhor. Aquela palavra que falaram para você, que gerou fé no seu coração, foi uma palavra que foi soprada pelo Espírito Santo para gerar fé no seu coração. Por isso você se tornou cristão. Só que essa experiência, ela não acontece somente quando o Evangelho é anunciado para alguém que não é crente. Durante toda a nossa jornada cristã, nós precisamos ter experiências com o rema de Deus. O rema é a palavra escrita se tornar uma palavra viva. É uma experiência sobrenatural. Você já teve aquela experiência de você estar lendo o texto bíblico, de repente aquela palavra que você está lendo se torna viva, ela salta aos seus olhos, ela se torna a luz do seu espírito? Aquilo é uma experiência de rema. Deus, ele opera milagres, ele só opera milagres quando o rema é falado. Você se lembra um dia que o apóstolo Pedro, na verdade isso ocorre 2 vezes no Novo Testamento. Pedro um dia estava pescando, pescou a noite inteira, aí o dia amanheceu. Aí o Senhor falou assim a Pedro: Pedro, lançai as redes no lado direito do barco. O Pedro já estava arrebentado de cansado, né? Você imagina. Aí Pedro falou assim: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei as redes. Quando Pedro lançou,
as redes no mar. Eles pescaram uma quantidade tão grande de peixe a ponto das redes se romperem. Deus operou um milagre grandioso porque ele gerou fé no coração de Pedro, irmão, por causa do rema. Existe outra experiência interessante de Pedro, que é quando o Senhor Jesus vem andando pela madrugada sobre as águas. Pedro parece que já tinha aprendido essa lição. E aí ele diz assim, eles se assustam, pensam que é um fantasma. Aí o Senhor diz assim, não temas, sou eu. Aí eles ficam deslumbrados, né, vendo Jesus andando sobre as águas. Aí Pedro diz assim, Senhor, ordena que eu vá ter contigo. Aí o Senhor diz assim, vem! E Pedro se levantou e começou a andar sobre as águas. Aí o texto diz que Pedro começou a reparar na força do vento e no tamanho das ondas. E aconteceu o que com ele? Ele começou a naufragar. Irmão, a fé, ela não olha para as circunstâncias. A fé olha apenas para o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O problema de Pedro naquela experiência é que ele tira os olhos do Senhor e começa a olhar para a circunstância. Nós não devemos olhar para as circunstâncias. Quando Deus falar com você, não olhe para as circunstâncias. Mantenha os olhos firmes no Senhor. Essa é a maneira do Senhor treinar a nossa fé. Um irmão conta uma analogia, ele diz assim, ó, que andavam sobre o muro a fé na frente, no meio estava, andava a palavra na frente, atrás da palavra estava a fé, e atrás da fé estava a experiência. Isso é uma analogia que o irmão escreveu para a gente entender como funciona isso. Aí ele diz que enquanto a fé olhava para a palavra, ela conseguia caminhar normalmente em cima do muro. No momento que a fé tirou os olhos da palavra e começou a olhar para trás, ela caiu do muro. Essa é a experiência, esse é o fato. Irmão, a fé não pode olhar para a experiência. A fé... Você já se perguntou quando Jesus está lá com aquela multidão de pessoas com fome? Aí o Senhor chama os discípulos e diz assim, filhos, vocês têm aí algum pão, algum peixe? Aí eles trazem 2 pães, 2 peixes. E Jesus multiplica os pães e os peixes a ponto de alimentar naquele dia quase 5.000 pessoas. Os discípulos poderiam fazer assim, poxa, como foi que ele fez isso? Como foi que ele operou esse milagre? Percebe? Outro dia um irmão ficou, mas como que isso aqui aconteceu? Meu irmão, não sei. A fé é fé, irmão. Não explica, isso não tem explicação lógica. Isso é fé. Isso é fé. A irmã conta a experiência uma vez de que ela estava desempregada, o marido desempregado, todo mundo desempregado em casa, passando necessidade. E aí o Senhor falou assim para ela, você vai até o mercadinho da rua e você vai fazer uma compra. Vai encher 2 carrinhos de compra. Ela disse, gente, não, isso é coisa da minha cabeça, só pode ser loucura minha. E o Senhor continuou falando com ela. Você vai até o mercadinho, vai encher 2 carrinhos de compra no mercadinho da rua, na frente de sua casa. E aquela voz insistente falando com ela. Ela disse, não, isso não pode ser coisa da minha cabeça. Ela foi no mercadinho, encheu 2 carrinhos de compra, encheu mesmo, até transbordar. E aí começou a tremer, ir para o caixa tremendo. Meu Deus, que loucura é essa que eu estou fazendo, meu Deus. Quando chegou na hora dela pagar a compra, aí soou lá uma buzina no mercadinho e disse assim, o cliente que estiver no caixa tal não irá pagar a conta em comemoração ao aniversário de 10 anos do supermercado. Irmão, fé não olha para as circunstâncias, fé olha somente para o Senhor. Fé não titubeia. Irmão, e digo para você, muitas vezes o Senhor vai te colocar em muitas situações difíceis para treinar a sua fé, para fazer você confiar nele, para fazer você tirar os olhos da experiência e olhar firmemente para o Senhor. Essa é a maneira do Senhor treinar a nossa fé, irmão. Irmão, é pela fé que nós nos apropriamos de toda a realidade espiritual que está nas Escrituras, que é a herança nossa em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmão, em Romanos capítulo 8, Paulo diz assim, olha irmão, Romanos capítulo 8. Quando você lê Romanos capítulo 7, Paulo fala da luta dele, né? O mal que eu não quero, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que aborrece, este faço.
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando chega no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmão, o que acontece ali? O que está acontecendo ali? Paulo estava tendo uma luta com a sua própria natureza caída. Ele estava lutando. Alguns irmãos chegam a dizer que Paulo se revolveu na sua própria lama por muitos anos naquela experiência. Até o dia em que o Senhor abre os olhos de Paulo e faz ele descobrir algo. Dentro de você, Paulo, tem duas leis operando. Uma é a lei do pecado e da morte. A outra é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Se você se apropriar da verdade de que o Senhor Jesus lá na cruz, ele já venceu, ele já mortificou, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, que aqueles que creram em Cristo Jesus, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se você crê nisso, você vai se apropriar da experiência de viver uma vida liberto da lei do pecado e da morte. Os olhos de Paulo foram abertos e ele percebeu. Irmão, você sabe que no mundo natural, toda lei só é vencida por uma lei superior. Por exemplo, todos nós aqui estamos submetidos a uma lei. A lei da gravidade. Não é assim? Isso é uma lei. Todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. É a lei da gravidade. Quando um avião consegue alçar voo e romper a lei da gravidade, é porque entrou uma outra lei em ação. Entrou a lei da aerodinâmica. Ela entra em ação e rompe a lei da gravidade. Parece que Deus, na sua sabedoria, ele usa do mesmo princípio. A lei do pecado e da morte é um poder dentro de nós que nos inclina a pecar. Nos inclina a pecar. Quando a gente está sendo tentado, essa lei dentro de nós, ela nos inclina a pecar. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele não tinha essa lei dentro dele, essa natureza pecaminosa dentro dele. Mas nós temos. Quando existe uma tentação fora de nós, existe dentro de nós uma inclinação para pecar. O que é que o Espírito Santo faz quando ele entra em ação e aplica em nós a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? Ele suspende a ação da lei do pecado e da morte e ativa a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É isso que está em Romanos capítulo 8. Irmão, se apropriar dessa verdade é uma questão de fé, irmão. É uma questão de fé. A nossa fé precisa ser treinada para que todas essas verdades maravilhosas que são a herança de nós em Cristo Jesus se torne parte de nossa experiência cristã diária. Isso é uma questão de fé. Por isso o Espírito Santo permite a você e a mim passar tantas experiências difíceis. Por que muitas vezes o Espírito Santo permite a gente passar algumas necessidades? Porque ele tem o interesse de treinar a nossa fé. Você se lembra como é que a nação de Israel vivia no deserto? Imagine 2 milhões de pessoas, com crianças, com gado, com ovelha, no deserto, no meio do deserto. Irmão, não tinha fontes de água doce para beber, não tinha onde plantar e colher, não tinha lugar para tecer roupas, não tinha. Como é que sobrevive no deserto, irmão? Sobrevive no deserto pela fé. Como que Israel comia lá no deserto, irmão? Alguém lembra? Era o maná que caía do céu. Como que Israel bebia água lá no deserto? Era uma água que manava da rocha. Isso é coisa de fé, irmão. Se não fosse a Bíblia, a gente diz, irmão, isso aqui é coisa de maluco. Desculpa falar assim. Isso é coisa de doido. Comida caindo do céu e água saindo da pedra. Mas é a palavra de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso é fé, irmão. Às vezes, irmão, Deus te coloca no deserto para treinar a sua fé. Sua fé. Imagina você, o texto lá de Deuteronômio diz que as vestes deles não se envelheceram nos seus corpos. 40 anos. Você já imagina lá um menino, uma criança lá com uma sandalinha no pé e o menino crescendo e a sandália crescendo junto? Isso é fé, irmão. É fé.
fé. É fé. Então, irmão, quando Deus nos faz entrar no deserto, não é porque Deus é um Deus que nos humilha, porque Deus é um Deus que quer jogar as coisas na nossa cara, não, irmão. É porque Deus precisa treinar a nossa fé. Deus tem o interesse de nos tornar cristãos vencedores. Para nos tornar cristãos vencedores, a nossa fé tem que ser aperfeiçoada. E a maneira de Deus aperfeiçoar a nossa fé é nos fazendo passar por algumas provações. Irmão, provação não é o cristianismo popular. Às vezes o irmão está passando por provação, tem-se logo a ideia de que isso é coisa do diabo, irmão. O que você está passando é diabo, vamos orar aqui, vamos repreender. Irmão, nem todas as dificuldades e lutas que você passa é diabo, não, irmão. É Deus. É Deus. Por exemplo, existe um texto lá no livro de Malaquias, não me engano, Malaquias, aquele texto que fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias, né? Malaquias 3. Aí vocês assim, repreenderei o devorador. Muitos irmãos, isso é cultural no cristianismo, dizer, irmão, o devorador é um demônio, irmão. Se você não der o dízimo, o demônio vai vir e vai arrasar com tudo em sua casa. O liquidificador vai queimar, a televisão vai queimar, o devorador. Irmão, o devorador não é demônio, não é coisa do diabo. O que acontecia ali? Naquela dispensação, a tribo de Levi, ela era responsável pelo cuidado da casa de Deus. Você se lembra que os levitas, eles não podiam ir para o campo plantar. Os levitas não podiam criar gado. Eles tinham uma única responsabilidade, que era cuidar dos assuntos da casa de Deus. Aí o texto diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que tenha o quê? Mantimento. Para que era o mantimento? Deus come feijão, irmão? Não, irmão. O mantimento era para sustentar os levitas que não trabalhavam. Eles viviam na função integral de cuidar da casa de Deus. Então, o resto das outras 11 tribos que plantavam, que colhiam, que criavam gado, tudo que eles produziam, eles tinham que trazer 10% da produção e entregar na casa, na tribo de Levi, para manter a tribo de Levi. Só que aí, eles começavam a roubar o dízimo. Não trazia lá a 10ª parte do trigo, não trazia lá a 10ª parte da uva, não trazia lá a 10ª parte das ovelhas, não trazia a 10ª parte do gado. E aí o que acontecia com a tribo de Levi? Começavam a passar necessidade. Os levitas começavam a passar fome. Aí os levitas, para não morrer de fome, faziam o quê? Iam para o campo trabalhar e abandonavam o ministério da casa de Deus. Abandonavam o serviço da casa do Senhor. Aí o Senhor dizia assim, é mesmo? Vocês plantaram, tiveram uma boa colheita, em vez de vocês tirarem a 10ª parte para sustentar a tribo de Levi, vocês estão comendo tudo. Sabe o que Deus fazia? Mandava uma nuvem de gafanhotos que arrasava com tudo. Aquilo era a disciplina governamental de Deus por causa do egoísmo deles. Aquilo ali não era diabo. Muitas vezes quando nós passamos dificuldades, sabe por quê, irmão? Por causa do nosso egoísmo. E Deus nos permite passar por lutas para nos disciplinar e nos ensinar, irmão. O devorador ali, irmão, é a vara da disciplina de Deus para nos corrigir. Quando nós ganhamos em abundância, a gente tem que lembrar, irmão, tem irmãos passando necessidade na igreja. Tem irmãos passando fome, irmão. Muitas vezes a gente vem para a igreja com a nossa barriga cheia, adora o Senhor, tem um irmão do nosso lado com a barriga vazia, com fome. A gente abraça o irmão e vai embora. Nós precisamos aprender, irmão, a ter cuidado dos nossos irmãos. Quando nós sabemos que um irmão está passando necessidade, nós temos que nos mover e prover para o nosso irmão ajuda até que ele tenha condições de se suprir, irmão. Por isso que muitas vezes Deus nos disciplina, irmão. Então, irmão, nunca fique achando que o devorador ali é um demônio. O devorador não é demônio, era a disciplina do Senhor. Não fique achando, irmão, que toda dificuldade, toda prova que lhe sobrevém é diabo. Nem tudo que lhe sobrevém é diabo. Às vezes é a mão do Senhor tratando conosco. Amém? Irmão, todos nós cristãos temos um lugar no corpo de Cristo. Todos nós temos um dom espiritual, tá? E a gente se lembra que naquela parábola de Mateus capítulo 25, ali a gente tem 2 parábolas em Mateus 25. A gente tem a parábola das 10 virgens e a gente tem a parábola dos talentos, tá? Na parábola dos talentos,
Na palavra das 10 virgens, você se lembra que no começo da minha fala, eu falei que a vida cristã é dividida em dois aspectos, que é vida e serviço. Ali em Mateus 25, você tem a parábola das 10 virgens, que fala de vida. Vida consagrada, vida cheia do Espírito ou vida natural. E a outra parábola fala de quê? De serviço. Porque os dons espirituais, eles nos foram dados para nós servirmos o Senhor, para nós fazermos algo para o Senhor. Então, quando Deus nos dá um dom espiritual, Ele quer de nós que nós usemos esse dom. Se nós tivermos a atitude negligente de enterrar o dom naquele grande dia, nós teremos problemas. Você se lembra que a parábola diz que o Senhor chamou seus servos, a um deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. O que tinha 5 talentos negociou os 5 talentos e ganhou mais outros. O outro que tinha 2 talentos negociou, ganhou mais 2. O que tinha 1 talento fez o quê? Pegou o talento e enterrou. Aí o Senhor diz assim, aquele servo se aproxima do Senhor, o servo tinha 5, disse assim, Senhor, aqui está os 5 talentos que o Senhor me deu, e aqui mais 5 que eu ganhei. O Senhor diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. O que ganhou 2, o Senhor disse a mesma coisa, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Aquele que tinha 1 disse assim, Senhor, sabendo que o Senhor é severo, que ajunta onde não espalhaste, colhe onde não semeaste, peguei o teu talento e enterrei. Aí o Senhor diz assim para ele, servo mau e negligente, você sabia que eu sou severo, que ajunto onde não espalhei e colho onde não semeei? Por que você não entregou o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu viesse, eu achasse o meu dinheiro com juros? Aí ele diz assim, tomai o talento, o dinheiro do que tem 1 e dai ao que tem 10. Porque o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E aquele servo, lançai-o nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, o que aquela parábola está dizendo para nós? Deus está dizendo para nós que todos nós temos um dom espiritual. Esse dom espiritual, hoje, ele tem que ser usado para dar lucro para o Senhor. Se você é um profeta, o lucro que você vai dar para o Senhor é profetizando. Se você é um mestre, o lucro que você vai dar para o Senhor é ensinando. Se você é um evangelista, o lucro que você vai dar para o Senhor é evangelizando. Se você tem o dom de liberalidade, o lucro que você vai dar para o Senhor é ofertando. Se você tem um dom de cura, o lucro que você vai dar para o Senhor é orando para curar pessoas. Se a gente pega o talento do Senhor, enterra o talento do Senhor, naquele dia, quando o Senhor chamar aquele servo e dizer, filho, qual foi o lucro que você deu a mim com o dom que eu lhe dei? E ele não tiver nada para apresentar ao Senhor, o que é que vai acontecer com esse servo, irmão? Ele vai ser mandado para as trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que cada um de nós sentado nessas cadeiras tem uma responsabilidade diante do Senhor. Meu irmão, a sua responsabilidade não é só vir às reuniões da igreja, sentar na sua cadeira, ouvir a pregação e ir embora para casa feliz, não. Você tem uma função no corpo de Cristo. Você tem responsabilidade no corpo de Cristo. Não pense que a responsabilidade é só do pastor Walter, não. Não pense que a responsabilidade é só dos diáconos aqui, não. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Nós precisamos descobrir qual o nosso lugar no corpo de Cristo e nos permitir ser usados pelo Senhor. Porque se nós formos negligentes com o Senhor nesse assunto, nós teremos problemas naquele dia. Irmãos, por causa do horário, eu queria finalizar aqui o meu encargo para hoje. Eu queria agradecer aos irmãos pelo amor, pela paciência, pelo carinho, pelo cuidado. Queria agradecer ao professor Carlos que resolveu me convidar. Ele teve coragem, como disse Ailton, né? Teve coragem de me convidar. E eu fico muito feliz de estar entre os irmãos. Me sinto muito honrado de estar entre os irmãos na comunhão. É uma grande bênção do Senhor estar entre os meus irmãos. Eu queria ficar de pé, irmão, e agradecer ao Senhor. Pudéssemos agradecer ao Senhor por mais uma reunião. Senhor, nós queremos te dar graças porque até aqui nos ajudou o Senhor.
Nós pedimos ao Senhor que abençoe as nossas vidas, nos ajude a nos consagrar ao Senhor, nos ajude a nos tornarmos cristãos cheios do Espírito Santo, nos ajude a nos tornar os vencedores de Apocalipse 2 e 3. Abençoe as nossas vidas, nos ajude a acolher nos nossos corações a Tua palavra com mansidão e permita que a Tua palavra se torne vida em nosso espírito. Abençoe as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, pastor Val, com a sua esposa e todos os irmãos que são responsáveis por essa congregação. Em Teu precioso nome nós oramos e agradecemos. Eu queria aproveitar e chamar o pastor Wilson aqui à frente. Irmã Ana, por favor. E antes, por favor, querido, queria que você recebesse a nossa lembrancinha. Viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Obrigado.